O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Nos Evangelhos nós temos algumas páginas difíceis de entender, alguns trechos enigmáticos. Aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 8, é um desses trechos misteriosos que exige o dom do Espírito Santo para a nossa sadia compreensão. Está escrito assim no Evangelho, Lucas 16, versículo 8: e o Senhor elogiou o administrador desonesto. Mas como que Deus vai admirar, vai elogiar a desonestidade, a injustiça? Não parece que tem alguma coisa errada aqui? Por que que o Senhor elogiou o administrador desonesto? Porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Padre, explica para nós esse trecho, porque a minha cabeça ficou confusa. Faz 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos que eu venho ouvindo esse trecho do Evangelho e não compreendo. Então vamos compreender. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: que você não tem suficientemente na sua conta, você não tem condições de pagar todas as tuas dívidas. Ou alguém aqui tenha certeza assim: não, se Deus me chamar agora, eu vou para o meu juízo particular e é só dar um abraço em Jesus assim, Ele abre a porta do céu para mim, eu estou lá feliz para sempre. Quem que tem essa ousadia aqui, meus irmãos? Nós temos contas a pagar a Deus. Essa é a lógica do purgatório. Nós estamos no mês de novembro. Mês de novembro é o mês dos novíssimos, mês de recordar a morte, o juízo particular, o céu, o inferno, o purgatório, o juízo final. Então nós vamos partir desse mundo ao Pai e nós vamos ter que acertar todas as nossas contas. E essa parábola Jesus está dizendo para que nós sejamos espertos na hora que Deus vier pedir conta de todas as nossas ações.
de tudo aquilo que a gente deveria fazer e daquilo que a gente não deveria fazer, porque não sei se vocês sabem, porque a gente é bem esquecido, né? São Paulo está falando desse esquecimento, né? Que às vezes a gente esquece de coisas muito importantes, e não é para a gente esquecer de coisas muito importantes. Nós ouvimos isso na carta aos Romanos, a leitura dessa Santa Missa, Romanos capítulo 15, versículo 14 e 15. Meus irmãos, de minha parte estou convencido a vosso respeito, que vós tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens, está vendo? Em algumas passagens, eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória, em razão da graça que Deus me deu. São Paulo está dizendo aos romanos: opa, psiu, eu acho que vocês estão esquecendo da autoridade que eu tenho, da autoridade apostólica que Deus me deu, da unção que Deus me deu, da força em Cristo Jesus que Deus me deu. Parece que vocês estão esquecidos, então eu quero refrescar a vossa memória. Tanto é que São Bernardo de Claraval diz que a nossa salvação está na memória Dei. O que é isso? Recordar todos os dias de onde nós fomos resgatados, de onde Deus nos tirou. Recordar todos os dias que, se a gente se afastar da graça de Deus, nós nos perdemos. Recordar todos os dias que Deus nos libertou de uma multidão de idolatrias. Recordar todos os dias que nós vamos prestar conta até dos nossos pensamentos. Recordar todos os dias que nós vamos morrer, nós vamos virar pó. Recordar todos os dias que nós não vamos levar nada desse mundo, nada que é material. Recordar todos os dias que a essência da vida é aquilo que está no coração de Deus: a Santa Missa, a Eucaristia, o amor aos pobres, as boas obras, a misericórdia. Recordar todos os dias que esse mundo é passageiro. Recordar todos os dias, todos os momentos, que aqui embaixo não existe nada perfeitinho, tudo arrumadinho, tudo intacto, tudo maravilhoso. E se tiver alguma coisinha fora do lugar, ai, nossa, aí eu já não vou fazer mais nada. Recordar todos os dias que você é um caminhão, uma carroça de misérias. No entanto, em algumas passagens, eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória. Não esqueças, não esqueças. Memória Dei, São Bernardo. Lembra daquilo que tu eras, pó. Lembra do que és, vaso de esterco. Lembra do que serás, medite no que serás, pasto de vermes. E não permita que o orgulho, que a autossuficiência, que a vaidade tome conta do teu espírito. E Jesus está dizendo para que nós sejamos espertos. Que esperteza é essa que Jesus quer de nós? Deixa eu explicar, muito simples. Eu não tenho condições de terminar a minha vida daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10, 20 anos e chegar lá no meu juízo particular e falar: ó Jesus, eu fiz tantas missas, tantas confissões, tantos retiros, tantas visitas, tantas unções dos enfermos, tantos casamentos, tantos batismos, agora eu tenho o direito de entrar aí para o céu. Eu não me fio a isso, não, eu não confio nisso. No que eu confio? Na misericórdia de Deus. Aqui o Papa São Paulo VI, no decreto das indulgências, São Paulo VI usa esse trecho do Evangelho para dizer para nós que a igreja tem o poder de completar na nossa vida o que falta pelas nossas obras.
Aqui que está a sabedoria. Aqui que Jesus quer que nós entendamos que eu, Padre Braulio, não tenho méritos suficientes para ir direto para o céu, mas a minha mãe tem. Padre, tua mãe é uma santa? É, não só santa, como imaculada. O meu pai também tem, porque ele cuidou do menino Jesus. Meu pai São José, ele tem méritos infinitos diante de Deus. O meu anjo da guarda também, ele é perfeito na presença de Deus. E os mártires, e as virgens, e os santos, e os doutores, e os missionários, e principalmente o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, com as suas santas chagas, com o seu coração divino, com o esplendor da sua ressurreição, está diante do Pai intercedendo por mim. Mas se eu destituo Cristo da igreja, a cabeça do corpo, se eu destituo uma coisa da outra, como fazem os protestantes, eu fico sem o socorro da igreja. Porque o que é a igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja tem o poder das chaves. E esse poder das chaves foi dado a Pedro. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Hoje nós celebramos São Leão Magno. São Leão Magno nasceu no começo do século V. Foi ordenado diácono por volta do ano 430, serviu a igreja de Roma como diácono sacerdote por 10 anos, foi enviado pelo Papa à França para pacificar os ânimos no Império, e quando o Papa Sisto III morreu, ele foi aclamado Papa, o primeiro Papa com o título de Leão, o primeiro Papa com o título de Magno, o primeiro Papa com o título de doutor da igreja, Leão, Magno e doutor da igreja. Esse homem defendeu a cidade de Roma e a Itália diante das invasões nórdicas dos hunos. Átila, rei dos hunos, que marchava contra Roma, destruindo tudo. O Papa, cheio do Espírito Santo, de coragem, foi ao encontro desse rei bárbaro, porque a história diz que onde a pata do cavalo de Átila pisava, já não nascia mais grama. Tamanha a barbárie desse povo, que não conhecia o Evangelho, não conhecia Jesus. Se fosse um de nós, está vindo os bárbaros, estão marchando contra nós. Fazíamos a nossa carrocinha, pegávamos a nossa malinha e tchau para as montanhas. Ele não, colocou os paramentos, rezou, pediu o Espírito Santo, celebrou a Santa Missa, comungou, fez ação de graças e foi ao encontro dos bárbaros, foi ao encontro dos assassinos, dos vândalos, e ali, cheio do Espírito Santo e de serenidade, ele dialogou com esse rei. Esse diálogo é misterioso, nós vamos saber só na eternidade, mas segundo uma grande tradição, parece que Átila viu atrás do Papa São Leão Magno os beatíssimos apóstolos São Pedro e São Paulo com espadas na mão. Outra parte da literatura, da história, da tradição, diz que São Miguel Arcanjo também apareceu com as legiões celestes atrás do Papa São Leão, e ali Átila, que não recuava para ninguém, deu meia volta e foi embora. Deu no pé, sumiu, ficou com medo de algo que nós não sabemos. Isso para mostrar para nós que a igreja é protegida pelo céu. Enquanto Roma estava sendo saqueada pelo norte, com Átila, rei dos hunos, no sul vinham os vândalos do Egito, de Genzerico, vinha também marchando contra os católicos, contra a Itália, contra a sede da igreja, Roma. Ali estava novamente Leão Magno para defender os pobres, os pequenos, as viúvas, as crianças, as famílias, junto com o seu clero, cheio de sabedoria, cheio de ciência, como São Paulo está dizendo, recordando para nós de onde nós viemos.
E ele só não tinha coragem humana, não. Ele era um homem muito sábio e defendeu a igreja contra as heresias, que queriam negar que Jesus Cristo tinha essencialmente a sua humanidade, negava as duas naturezas de Cristo. A heresia de Eutiques, que negava a natureza de Cristo, e ele defendeu no concílio de Calcedônia, hoje na Turquia, as duas naturezas de Jesus Cristo. E depois que ele discursou, depois que ele pregou, depois que ele ensinou com autoridade, os padres conciliares disseram: Pedro falou pela boca de leão. Esse grande Papa, por isso Magno significa grande, leão, Magno, doutor da igreja. É daí que a gente vem, meus irmãos, é daí que a gente vem. Então nós temos que recordar que a Igreja Católica Apostólica Romana não é um construto de pessoas ou de ideologias que perduraram nos séculos. Não, a igreja é viva, a igreja tem a sua alma, o Espírito Santo. A mãe da igreja é Nossa Senhora, São José é o patrono da igreja, São Miguel Arcanjo é o guardião da igreja, e se pôs em fuga um dos piores bárbaros de todos os tempos. Não porá em fuga os inimigos destes tempos? Porá sim. Só que eu quero ensinar uma coisa e terminar. Precisamos ser espertos. Lucas 16, versículo 8. Os filhos das trevas são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. O que Jesus está dizendo com isso? Já que você não tem virtude para entrar no céu, como uma Santa Teresinha, como uma Santa Teresa d'Ávila, como um Padre Pio, um São João Bosco, vamos ser humildes e vamos crer na Santa Igreja Católica, que tem o poder de completar em nós o que falta pelos nossos esforços. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou persuadido que aquele que começou esta obra excelente em vós, dará o acabamento final até o dia de Cristo Jesus. Ontem, ou antes de ontem, eu falava para um amigo meu, falei: querido, você lembra de Abraão, da história de Abraão? Abraão, que não tinha o conhecimento de Deus, ele estava enfarado de ver os vizinhos dele, né? Os vizinhos de Abraão mexiam com magia negra, tinha os seus ídolos e ficava ali oferecendo trabalhos aos demônios. E Abraão, trabalhando com as suas ovelhas, pastoreando, querendo cuidar da sua esposa Sarai, vinha para casa e via aquele povo bagunçando. Se for nos dias de hoje, né? Chegava em casa, aquele batidão, aquele furdunço do vizinho, nego batendo o pé, aquele som na maior das alturas, aquela desordem. E Abraão falou: não, chega disso, deixa eu passear um pouquinho, deixa eu de tarde fazer uma caminhada. E foi fazer uma caminhada no deserto. Deus apareceu para ele, e aí começa toda a história da salvação. Deus aparece para ele e diz: Abraão, sai da tua terra, que eu vou te enviar para um lugar, para uma terra que mana leite e mel, e farei de você, que já é de idade, da tua esposa que é estéril, uma grande descendência, mais numerosa do que as estrelas do céu e as areias do mar. Abraão obedeceu. Êxodos, saiu em busca daquilo que Deus prometeu. Quando a gente vê Moisés sai do Egito num êxodo em busca daquilo que Deus prometeu. Vemos Elias peregrinando em busca daquilo que Deus prometeu. Davi sai de Hebrom e vai para Jerusalém em busca daquilo que Deus prometeu. O Verbo eterno desce do céu, sai do seio da Trindade. Esse sair aqui é uma linguagem metafórica, né? Para mostrar a encarnação, a kenosis, o esforço de Deus também em nos salvar.
São José pega Nossa Senhora com o menino e sai para o Egito para ir no lugar onde teria proteção, teria alimento e teria condições de criar o Salvador da humanidade. Depois que Jesus derrama o Espírito Santo nos apóstolos, Ele envia os apóstolos e os apóstolos saem para fazer novas comunidades cristãs. Quando a Europa estava em pé de guerra, com a guerra dos 30 anos, com as guerras entre protestantes e católicos, com a perseguição que vinha de todos os lados, os missionários saíram da Europa, cruzaram o Atlântico, cruzaram o Índico e foram evangelizar as Américas, a Ásia, a África e evangelizar. Padre, onde que o senhor quer chegar com isso? Nós não conseguiremos ser católicos no nosso berço esplêndido. Isso aqui na minha cidade está difícil, eu quero continuar aqui no meu berço esplêndido e quero ser cheio de catolicismo aqui nessa região do país, nessa região do mundo. Não vai conseguir não. A nossa religião católica, cristã, para que a gente seja católico, para que a gente continue celebrando o corpo e o sangue de Cristo de forma honesta, digna, desde Abraão até os nossos dias, precisamos migrar, precisamos buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Deus já fez todo o esforço de descer do céu e vir a essa terra, morreram numa cruz. Os santos deixaram tudo para trazer para nós a fé católica. E hoje, na década de 20 do século 21, nesses próximos anos, Nossa Senhora tem dito nas suas mensagens, os santos disseram em suas mensagens, não teremos um catolicismo autêntico vivo em todos os lugares. Não. O Papa Bento XVI já escreveu isso, já disse isso enquanto cardeal, enquanto arcebispo de Munique. Ele já disse isso, que o catolicismo será um fenômeno reduzido em poucas partes da terra, mas será um fenômeno forte, indomável, invencível. Então não adianta ficar chorando pelo leite derramado, não. Estamos vivendo numa sociedade sem Deus. Lucas 18, versículo 8. É Jesus que está dizendo, não é o Padre Braulio não, viu? Será que quando o Filho do Homem vier na sua glória, Ele vai encontrar fé sobre a terra? Talvez em pequenos guetos, poucos corações, mas ali subsistirá a Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, até que venha a renovação da igreja e do mundo. É isso que nós aguardamos. Mas enquanto não vem a renovação da igreja e do mundo, o que você prefere? Tua casa, teu conforto, tua cadeira de balanço, tua rede, tuas plantas, teus cachorrinhos, teus bens, ou a Santa Eucaristia? Ou pessoas que verdadeiramente creem como você, estão dispostas, como o Papa São Leão Magno, dar a sua honra, dar a sua vida, a sua sabedoria, o seu sangue por Jesus e pelos pequenos. Isso é o catolicismo, e eu precisava recordar vocês disso. No entanto, Romanos 15, facinho de guardar. No entanto, em algumas passagens, eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória, em razão da graça que Deus me deu. Reaviva a sua memória, católico, cristão, que para ser católico eucarístico, para participar de santas missas, ter boas catequeses, ter um entorno de cristianismo ao nosso redor, desde Abraão até antes de ontem, pessoas migram em busca da salvação, deixam tudo. Agora você escolhe, você quer o conforto da tua casa, ou você quer a Eucaristia, e você quer ir para o céu? A escolha é sua.
Que Deus nos dê discernimento e sabedoria, como deu para São Leão Magno. Ele precisou ficar e defender Roma até as últimas consequências. O céu o honrou. Outros precisaram sair para expandir o Evangelho. O céu também os honrou. Agora chegou a nossa vez. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.